Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Yuato Marada. Se você não é inscrito ainda, eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, curtir, compartilhar, contar para os amigos. Se você está voltando, muito obrigado. Já somos quase 7.500, acho que 7.500 já. A última vez que eu olhei estava batendo nisso. Inscritos no canal, muito bom ter vocês aqui. Continue comentando, eu já disse para vocês que eu tento responder todos os comentários, mas nem sempre eu consigo, mas eu tô tentando tirar o atraso ali para poder dar atenção para todo mundo que quer trocar uma ideia ali. Tô no Twitter também, Diego Marada, tô no Instagram, Diego_Iwata. Se você quiser conversar comigo por lá também, tô lá, muita gente manda inbox, eu tento responder na medida do possível. E vamos que vamos falar o quê? Falar de Palmeiras. O que a gente fala aqui? A gente fala de Palmeiras. E cara, faz pouquíssimo tempo, eu tô gravando esse vídeo depois de ter assistido a Fluminense e Chelsea, aí volta um pouco aquele gosto amargo, né? Pô, dava. Se tivesse jogado com o Fluminense, daria pra ter ido pra final. É uma situação, um gosto muito amargo, não é menosprezar o Fluminense não, mas é só constatar o óbvio. O Fluminense é um time do Campeonato Brasileiro, é um time com quem o Palmeiras está habituado a jogar, um time com quem o Palmeiras não costuma ter muito problema, em que pese ter perdido o último confronto, que inclusive valia título para o Palmeiras, dependia de outros resultados, mas valia título para o Palmeiras e valia sobrevivência para o Fluminense, e aquele jogo acabou fazendo com que os dois times chegassem como chegaram no Mundial, né? O Fluminense manteve Cano, Arias, trouxe Hércules, várias adições e renovações que não aconteceriam se o Fluminense tivesse sido rebaixado, e o Fluminense ia jogar a Copa do Mundo de clubes na segunda divisão, que seria uma coisa catastrófica, né? E o Palmeiras se coçou para renovar o seu elenco, né? Dispensou alguns jogadores, contratou outros, investiu bastante e continua investindo. O Sousa está confirmado como jogador do Palmeiras. É um jogador de beirada de campo, que está chegando para jogar. É um pedido, não é um pedido, foi aprovado pelo Abel, como tudo que acontece foi aprovado pelo Abel. Agora vamos ver quando ele vai aproveitar. E o meu assunto do dia é um assunto que são variações do mesmo tema, são dois assuntos que na verdade giram na mesma questão, que é o Abel e o Everton. São dois caras que são fundamentais, são pilares desse momento vencedor do Palmeiras, iniciado em 2020, que começa com o Abel, na verdade começa com o Lucha, né? Mas que o Abel realmente conquista a maioria desses títulos desse período. O Lucha conquistou o Paulista só e o Abel conquistou todos os demais. Mas assim como o Abel é responsável direto por muitas das conquistas, ele também tem responsabilidade em algumas das não conquistas ou algumas das eliminações. E aí são duas em específico, mas vamos falar da mais recente. A outra é a Libertadores de 23, quando ele ficou escalando o time errado, quando ele perdeu o Dudu, colocando o Arthur do lado errado. Insistiu nisso e estava lá com o Hendrick no banco, estava com o Luiz Guilherme no banco, estava com o Kelvin para jogar também, não escalou. E acabou que o Palmeiras, depois que a vaca tinha ido pro brejo já, ele escalou os caras e acabou até, inclusive, conquistando o título, né? Então viu como a gente estava certo de encher o seu saco, Abel? Esse aqui é o ponto que eu gostaria de deixar aqui. Mas vamos falar sobre esse momento atual, né? O Palmeiras fez contratações, inúmeras contratações, 7 contratações esse ano, né? Nunca investiu tanto nesse ciclo. E na minha avaliação, o Abel extraiu desse elenco menos do que esse elenco tem de potencial. É claro que no dia a dia é uma coisa, na teoria é outra coisa. Pode ser que esses caras não estejam entregando nos treinos o que os nomes deles sugerem, mas sugerindo o potencial dos caras, será que esse era o melhor futebol que o Palmeiras podia apresentar na Copa do Mundo? Será que não tinha como extrair mais desses caras, mudar a maneira de jogar para aproveitar melhor esses caras? Vamos falar de alguns caras aqui, né? Será que o Abel escalou errado o time em algum momento? Em alguns casos ele meio que confessou, né? Contra o Inter Miami, por exemplo, ele assume que escalou o time errado. Depois ele conserta. Mas isso é uma coisa que é meio sistemática, né? Eu acabei de citar aqui uma semifinal de Libertadores de 2023, né? Que ele escalou o time errado. Então parar para pensar que às vezes as convicções do Abel, elas falam muito alto, né? E ele tem uma dificuldade de alterar algumas convicções dela, né? Nesse Mundial, o Palmeiras fez uma partida boa contra o Porto, mas não conseguiu fazer gol. Uma partida muito ruim contra o Miami, uma razoável contra o Al-Ahly
E um primeiro tempo muito ruim contra o Chelsea, muito ruim contra o Chelsea, né? E até o próximo assunto é o Everton, vou até falar disso daqui a pouquinho, mas erro do Everton à parte, o Palmeiras fez um primeiro tempo péssimo. Será que não dava para ter corrigido isso com o jogo correndo? Será que precisava do intervalo? Será que o Palmeiras não poderia ter oferecido mais perigo ali no primeiro tempo pro Chelsea? O Chelsea jogou muito solto, né? O Palmeiras não conseguia nem dar pontapé nos caras, não conseguia nem fazer falta. Então foi uma situação muito complicada, né? Será que ele tá com dificuldade de extrair? Né? E aí a gente começa a ler Instagram, e gente que... Pô, o Abel sempre teve muitos detratores, muitos críticos, né? A gente começa a pensar se algumas críticas fazem sentido, né? Será que ele tá acomodado? Será que o fato dele ter dele não ter pressão no cargo ali, porque, pô, a Leila fala em renovar até 27, falou isso antes do Mundial, sabe? Não tô dizendo que ele é preguiçoso, não tô dizendo que ele é mau técnico, pelo contrário, mas será que ele tá com nível de motivação necessária, condizente com o elenco que deram para ele esse ano? Eu acho que eu acho que a gente pode começar a questionar já, não questionar no sentido será que ele é o cara, mas começar a tentar pensar em algumas questões, né? O Abel tá muito sem pressão no Palmeiras, ele é muito soberano lá dentro, né? Até porque entende-se que ele é o diferencial do Palmeiras, sempre foi visto assim, né? Isso aí que eu tô dizendo pra vocês, é informação. A visão do Palmeiras sobre o time é assim: o Palmeiras não tem a grana para contratar os jogadores que o Flamengo contrata, mas o Palmeiras tem grana para contratar os jogadores num valor alto, que somado à comissão técnica fazem com que o time sobressaia. Ok. Mas se o Palmeiras não ganha de G6, se o Palmeiras tem tido dificuldade em partidas eliminatórias, será que essa equação ainda faz sentido? Será que hoje o Palmeiras não tem condição de ter um elenco com o mesmo peso do Flamengo? Será que já não tem esse elenco com o mesmo peso do Flamengo? Não sei, são questões que a gente vai ver. Eu acho que o Abel tem capacidade total de mostrar essa resposta pra gente. Mas a gente precisa dessa resposta. A resposta precisa ser dada nesse segundo semestre. Alguma coisa tem que mudar. E o desafio dele é muito grande. Porque ele não tem o Estevão, né, que era... O time estava jogando no entorno do Estevão. O Estevão era o ponto central desse time, no sentido não de posicionamento central, mas o time era meio desenhado para potencializar o jogo dele. Agora não tem mais Estevão. O time vai ter que jogar de uma maneira mais coletiva, né? Vai conseguir fazer isso? Como vai conseguir fazer isso? O Abel tem muito trabalho a fazer. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos ver como ele vai fazer, né? E uma questão que eu queria levantar com vocês, à medida que o tempo vai passando, aquela entrevista coletiva depois do jogo vai começando a me dar uma sensação cada vez pior. Dele ter cochichado com o Estevão e dado risada no lance, na pergunta do Felipe Facincani, e eu já conversei com pessoas do Palmeiras, pergunta polêmica. Bom, primeiro, e daí, né? Qualquer um pode fazer, pergunta provocativa também vale. Agora, dar risada naquele momento, eu vi o choro do John Arias hoje, com o Fluminense eliminado. Será que era para dar risada? Será que era hora de cochichar alguma coisa pro Estevão ali? Eu culpo menos o Estevão do que o Abel por aquela risadinha ali. Eu acho que o Abel é o cara experiente, o Abel é o chefe, e o Abel era o cara que não tinha que ter dado uma risadinha ali. Achei que ele foi mal nessa. Achei que ele foi muito mal nessa. Ele não deveria ter feito isso. Se eu tiver a oportunidade de falar com ele um dia, eu talvez fale isso pra ele. Achei que ele foi muito mal ali. Agora, dificilmente ele vai ter uma explicação para isso, provavelmente. Vai dizer que não tem nada a ver com o momento, que ele estava triste também, que ele guardou isso pro vestiário. Ok. Mas eu acho que faltou respeito ali com os torcedores, que estavam muito chateados com aquela eliminação. Eu não quero o técnico do meu time rindo quando eu tô chorando. E eu acho que faltou essa sensibilidade para ele. E o Everton, já falei um pouquinho dele, mas vou que ele está, né? O Everton é aquele goleiro que ele tecnicamente é muito bom, ele tem uma deficiência na bola rasteira de fora da área, ele toma muitos gols dessa maneira, mas isso à parte, ele falha em momentos decisivos. Listei alguns aqui. Ele falha contra o Corinthians em Barueri no ano passado, no Paulista, em que ele tira a mão da bola inexplicavelmente e basicamente ele cria o Rodrigo Garro naquele dia. O Garro era um bom jogador até aquele dia, ele inflou o ego do Garro ali de uma maneira que ele virou um outro jogador depois daquilo. Ele inventou o Rodrigo Garro depois daquele gol que ele deu para o Corinthians, inexplicavelmente.
Ele falha contra o Corinthians em Itaquera, naquele gol que ele sai em falso, né? Que é falha do Caio Paulista e do Richard Rios também, mas ele sai em falso e deixa e toma aquele gol que praticamente ali acabam as chances de título do Palmeiras, por mais que o Palmeiras tivesse ainda a pontuação para ficar à frente ali ele começa a perder espaço, ali decidiu o seu título. Foi ali que o Palmeiras perdeu o campeonato. E em que pese ter perdido o Botafogo para o Fluminense depois, ali perdeu-se o campeonato. E foi falha do Everton. E a gente também, né, teve essa falha contra o Chelsea, e isso é que está na cabeça de todo mundo, porque foi uma falha dele mesmo. Por mais que o primeiro tempo tenha sido ruim, agora eu inverto, por mais que o primeiro tempo tenha sido ruim, o segundo tempo foi muito bom. E o Palmeiras vivia um grande momento no jogo, dava toda a cara de que ia conseguir a virada. O Chelsea estava acuado. Hoje a gente viu contra o Fluminense, o Chelsea não ficou acuado em nenhum momento. Contra o Palmeiras, o Chelsea ficou acuado. E o Palmeiras tomou aquele gol que, para mim, é indesculpável. Ele já tinha passado da bola, ainda que a bola não desviasse no GA. Ele tomou uma atitude errada. Tentou adivinhar onde o cruzamento vinha. Ele errou. E tem uma falha que a gente comenta pouco, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores de 2021. Mas ele falhou na final em Montevidéu. O gol do Gabigol é no canto dele. O goleiro não pode tomar gol no seu canto. Não pode tomar gol no seu canto. Então, é algo a se pensar, né? O Everton não tem como dizer que ele não é um grande goleiro tecnicamente. Ele é um grande goleiro tecnicamente. Mas duas verdades não podem deixar de ser ditas. Ele falha em algumas decisões, momentos cruciais, como foi agora contra o Chelsea. Ele falha em momentos cruciais. E ele já tem uma idade em que o Palmeiras precisa começar a pensar numa substituição. Talvez não precise terminar esse ano com ele pode continuar, mas o Palmeiras tem que começar a pensar nisso. Essa é a minha reflexão de hoje. Comenta aqui, diz o que você acha. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo para falar mais sobre esse segundo semestre do Palmeiras. Um abraço, até o próximo.